Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso outro canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Você assistiu a nossa live com o Márcio Porto Carreiro falando sobre o agronegócio? Se você não assistiu, assista. Uma live excepcional. O Márcio Porto Carreiro foi superintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na gestão do ministro Roberto Rodrigues, considerado uma das maiores autoridades mundiais nessa área de agronegócios e cooperativismo. E o Márcio Porto Carreiro foi superintendente de desenvolvimento agropecuário e cooperativismo. Atualmente ele está na Abrapa, Associação Brasileira de Produtores de Algodão, e ele está nessa área executiva da Abrapa, e ele nos falou muito sobre a experiência dele com o agronegócio e sobre a cadeia produtiva do algodão. Fundamental assistir essa live para você perceber a força e por que o agronegócio brasileiro é um sucesso. Nessa live, nós falamos sobre a Embrapa, né? Uma das razões do sucesso da agropecuária brasileira está exatamente na produção de conhecimento por parte da Embrapa, uma instituição de excelência, mas que sofre por conta de estar ligada a um Estado, né, onde, vamos dizer assim, as questões orçamentárias são sempre muito limitadoras. Eu me recordo de uma experiência pessoal em 2013, se não me falha a memória, não, um pouco antes, em 2005, 2006, eu estava à frente de um projeto de desenvolvimento econômico e social numa região do interior da Bahia, e era um projeto que era uma interação, na verdade, entre diversas empresas da iniciativa privada, órgãos públicos, federais e estaduais e organismos internacionais. Foi uma experiência maravilhosa. E nessa época eu fui procurar a Embrapa, porque nós tínhamos um projeto de desenvolvimento agropecuário e fomos procurar o Ministério da Agricultura, foi aí que eu conheci o Márcio Porto Carreiro, e fomos procurar também exatamente a Embrapa. E nessa busca da Embrapa, o que nós encontramos foi um conhecimento excepcional, técnicos altamente qualificados, pesquisadores altamente qualificados, mas uma instituição que não tinha dotação orçamentária para fazer muita coisa. E isso é o absurdo do Brasil, né? Você ter um centro de excelência que não pode se expandir porque não tem dinheiro para isso. Fizemos uma parceria com a Embrapa e as ações que nós tínhamos que fomentar com a Embrapa foram todas pagas pela iniciativa privada. E aí a coisa aconteceu, porque eles não tinham orçamento para nos ajudar. Quando a gente fez um planejamento e custeou as despesas da Embrapa, aí as coisas aconteceram, né? E me causou, vamos dizer assim, uma surpresa positiva ver uma notícia que saiu recente. No dia 11 de fevereiro, ela foi publicada na área de Economia e Negócios do Estadão, do Estado de São Paulo, jornal. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, que tem um papel preponderante no desenvolvimento do agronegócio brasileiro, prepara uma grande reestruturação que deve mudar sua face nos próximos anos. O projeto envolve corte de custos e redução de despesa com pessoal. Paralelamente, entrará em vigor um novo modelo de parceria com o setor privado, que pretende tornar a empresa autossustentável, para não ter mais que depender dos recursos do orçamento federal, sempre submetidos ao humor do governo e do Congresso. Segundo o presidente da Embrapa, Celso Moretti, um dos pilares do plano é o seu novo modelo de negócios, associar-se a empresas privadas que colocarem no mercado os produtos desenvolvidos em seus centros de pesquisa e dessa forma obter recursos necessários para a sua operação. Atualmente, a Embrapa recebe apenas royalties pelos produtos que desenvolve, mas tornando-se sócia de empresas,
a Embrapa poderá arrecadar num prazo de 5 anos, acredita Moretti, o suficiente para não depender exclusivamente do governo federal. Em 2020, a operação custou cerca de 350 milhões de reais. Nós entregamos valor, mas capturamos muito pouco. Como exemplo, ele citou a Bioma, que comercializa o Bioma FOS, um bioinsumo produzido a partir de pesquisas da Embrapa. Eles faturaram aproximadamente 100 milhões e pagaram 4 milhões para a Embrapa. Se fôssemos sócios com 50%, receberíamos 50 milhões. Mas tendo 30%, mesmo tendo 30%, seriam 30 milhões. Ele afirma, porém, que a Embrapa continuará cumprindo o seu papel social. Temos um orçamento público que financia ações públicas e esses resultados são transferidos sem custos para a sociedade. Isso vai continuar acontecendo. A Embrapa prevê atingir, em até 12 anos, uma economia de mais de 320 milhões por ano com o Transforma Embrapa. Segundo Celso Moretti, com as mudanças a empresa ficará mais ágil e eficiente. A empresa poderá gastar mais energia com aquilo que é importante, desenvolver soluções para resolver os problemas do agronegócio brasileiro. A reorganização da estrutura da estatal, que vem sendo discutida e implementada há alguns anos, ganhou corpo após um trabalho da consultoria do Vicente Falcone. Já comentamos aqui algumas vezes sobre o Vicente Falcone, né, e o trabalho de sua empresa de consultoria. Essa consultoria foi iniciada em agosto do ano passado e deve ser concluída em março agora. As primeiras economias vão estar vindo exatamente do corte de custos na sede da empresa. Segundo Moretti, é possível economizar 4 milhões de um custo total de 15 milhões, veja que não é pouco. Já para o médio prazo, de 1 a 3 anos, a economia é de 18,6 milhões, virá do redesenho da organização, principalmente na sede, mas com reflexo nas unidades. Está prevista a criação de um centro de serviços compartilhados que substituirá áreas administrativas das unidades. O centro vai gerenciar a operação da empresa em todo o Brasil. Segundo Moretti, com o centro será possível eliminar até 35% das funções comissionadas. A empresa cairá de 640 cargos comissionados, que prevêem a remuneração adicional, para 420. Mas não existe nos planos da empresa a demissão de empregados. No longo prazo, a empresa prevê a saída de 840 funcionários por conta da aposentadoria, o limite de idade, para a aposentadoria compulsória. Isso vai gerar uma economia de quase 300 milhões de reais a partir do 12º ano. Moretti diz que a Embrapa vai negociar com o Ministério da Economia a possibilidade de outro plano de demissão incentivada. A perspectiva é que a saída de funcionários de apoio que trabalham em campos experimentais, laboratórios e na administração. A ideia é avançar com a terceirização para que foquemos na contratação de pessoas para atividades fins, que são pesquisadores e analistas. Atualmente, a Embrapa tem cerca de 8 mil funcionários. Então, essa é uma discussão antiga. Eu confesso que eu presenciei o início dessa discussão na Embrapa, dela criar um modelo mais híbrido, onde ela pudesse se associar à iniciativa privada. O que penso? Esse é o caminho que já deveria ter sido seguido há pelo menos 10 anos. Há pelo menos 10 anos. É uma pena que a Embrapa não seja algo muito maior e tenha uma contribuição muito mais relevante para o Brasil do que vem tendo. Ela está limitada por uma questão orçamentária, ela está limitada pelas dificuldades do Estado brasileiro, né? E se a Embrapa se modernizar, se ela se tornar uma instituição onde ela possa interagir com a iniciativa privada, possa se associar à iniciativa privada, possa se tornar sócia da iniciativa privada, eu vejo aí uma possibilidade de explosão de valor da Embrapa e permitindo que nessa explosão de valor o grande beneficiado seja o Brasil e seja a sociedade brasileira. É uma coisa inteligente, apenas pessoas retrógradas, apenas pessoas de mente pequena ainda não perceberam isso e não ajudam a essa libertação da Embrapa. É preciso fazer essa reforma, é preciso fazer esse ajuste, porque a Embrapa pode voar muito mais e contribuir muito mais do que vem fazendo e contribuindo nestes últimos anos. Então eu acho que esse é um modelo que precisa avançar e rapidamente
para que a Embrapa possa definitivamente ter a sua independência para poder estar se associando à iniciativa privada. Isso nos Estados Unidos já estaria acontecendo, porque lá há sempre essa possibilidade de centros públicos, centros de pesquisa, centros de referências, seja de universidades, seja de setor público, poder se associar à iniciativa privada. Isso não é visto como algo ruim, não é visto como algo desvantajoso, né? Muito pelo contrário, isso é saudado como algo extremamente positivo. E é isso que a gente precisa fazer no Brasil também. Muita gente tem questionado a mim, em algumas mensagens, se há riscos de judicialização da decisão do CAD. Você está pensando também nisso? Porque as pessoas sempre ficam preocupadas, né, tratando-se da Oi, o que é que pode acontecer de negativo no caminhar da empresa. Com relação ao CAD, saiu uma matéria feita pela Alexa Meirelles. Ela disse o seguinte: o CAD costuma ter suas decisões mantidas, e isso foi dito por um ex-conselheiro do CAD. Né? Então, no dia 9 de fevereiro, a gente teve aquela votação, foi 4-3, foi autorizada a venda da Oi Imóvel, e o desempate foi o voto de qualidade do presidente Alexandre Cordeiro, que nós já sabíamos que seria neste caminho. Mas ainda existe aí aquela pendência ali do Ministério Público Federal, que havia recomendado que não fosse aprovada a venda, e a Copel ela também pediu anulação da decisão da Anatel, que aprovou de forma unânime a venda dos ativos e deu anuência prévia para a venda da Oi Imóvel. Arthur Barrionuevo, professor de economia da Fundação Getúlio Vargas e ex-conselheiro do CAD, ele disse que ambos os lados tinham argumentos, tanto contra e como a favor, ainda que a decisão possa continuar sendo passível de discussões e de opiniões contrárias, contraditórias. Ele acredita que a venda deverá ser mantida. Formalmente, existe sim uma chance de judicialização se as partes ficarem satisfeitas com a decisão. Qualquer decisão administrativa pode ser discutida judicialmente, mas o CAD tem tido suas decisões mantidas. Não vai ser uma coisa fácil mudar a decisão do CAD. É isso que é preciso entender. Com a decisão, as três empresas passam a deter mais de 95% dos espectros de radiofrequência do país. A empresa TIM informou estar preparada para assumir a maior parte dos ativos móveis da Oi. A decisão da aprovação preserva o interesse do negócio e da sociedade, garantindo a manutenção de um ecossistema de competição, de investimentos necessários para o desenvolvimento do setor de telecomunicações no país e o avanço digital, disse o CEO da empresa, Alberto Griselli. A Barrionuevo avalia que a compra dos ativos não resultará numa concorrência desleal. Concorrência desleal envolve alguma ilegalidade, como falsificar produtos, roubar patentes, etc. Aumentar o market share para 95%, 97% pode significar a redução do grau de concorrência existente, mas o fato é que existirá uma competição entre três grandes players e que isso é uma tendência, isso é o que se verifica em pelo menos 17 dos 20 países mais ricos do mundo. Então, não é algo anormal, não é algo abominável, né? Como quiseram fazer crer três dos conselheiros do CAD. É algo perfeitamente compreensível e defensável. É isso que a gente precisa entender. A Copel e a Sercontel se pronunciaram, porque poderia ser daí que viria qualquer tipo de processo de questionamento, de judicialização, né? E aí a Copel e a Sercontel se pronunciaram. Respeitamos, foi a nota que eles divulgaram, respeitamos a decisão do CAD, não tomaremos nenhuma medida judicial. As operadoras de telecom, Copel e Sercontel, publicaram uma nota à imprensa informando que não vão mais exercer pressão contra a venda da Oi Imóvel para TIM, Vivo e Claro após a aprovação do negócio pelo CAD na quarta-feira, dia 9.
Então, nos parece que aí nós temos um avanço com relação a essa posição também da Copel e da Sercontel, né? No sentido de não querer mais seguir este caminho do confronto e que poderia aí abrir, vamos dizer assim, uma brecha judicial para, de alguma forma, continuar questionando este assunto. O fato é que a gente entende que esse assunto agora caminha-se para um bom termo, vamos dizer assim, caminha-se para um bom termo e a nossa expectativa é que a recuperação judicial termine agora no dia 31 de março e que a Oi então inicie uma nova fase, uma nova vida e que nós então possamos estar apenas concentrados nas coisas que são pertinentes à empresa, à sua operação, às suas inovações, aos cumprimentos das suas metas, do que foi estabelecido no plano estratégico. É isso que precisa importar. Nós não devemos mais estar preocupados com decisões de Anatel e de CADE, com recursos judiciais, nada disso. A gente precisa agora estar focado na operação da empresa, porque é isso que vai fazer com que a empresa possa ser diferentemente percebida no mercado financeiro, né? É isso que pode estar atraindo os investidores. É a sua operação, uma boa operação, né? E vamos aguardar também a definição do uso do recurso que vai ser liberado por conta do fechamento dos negócios após a transferência dos ativos. A Oi vai estar recebendo 16,51 bilhões e uma parte importante desse recurso vai ser para pagar dívidas e vamos ver o quanto da dívida da Oi será amortizado nesse processo agora de ingresso de capital. E isso é importante porque vai colocar essa dívida em um outro patamar, muito mais, vamos dizer assim, bem visto pelo mercado. A alavancagem da empresa vai cair substancialmente, pelo menos a metade. É o que a gente espera, é ver essa dívida reduzida a pelo menos a metade. Então, vamos ficar de olho, vamos aguardar. Assim que eu tiver notícias do RI da Oi com relação a esse equacionamento da dívida, eu estarei aqui em primeira mão passando para vocês, obviamente. Certo? Então, para quem me questiona com certa frequência sobre essa questão da judicialização, a resposta é essa. Poderia ser um caminho, mas a gente entende que alguns dos interessados já estão se posicionando, dizendo que não vão perseguir essa estrada da judicialização. Então é vida que segue, vamos virar a página e agora acompanhar a empresa no pós-recuperação judicial. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!